Aí, salve, salve. E aí galera, como é que vocês estão? Conseguiram brincar um pouquinho aí? Chegaram a mexer? O Deezer falou que ele perdeu a senha do banco de dados dele já no primeiro dia. Ah, amigo, pensa do lado bom. É errando que a gente aprende. É bom que você perdeu agora, que da próxima vez você não perde. Ah, e aí? Como que tá os bancos de dados? Conseguiu instalar, amigo? Tá funcionando já? Consegui, tá funcionando. Tô aqui com ele aberto, bonitinho já. Tá todo mundo com o Workbench funcionando, João? Você conseguiu fazer funcionar aí no seu local também? Eu vou apagar essa minha tabela teste aqui e vamos começar a pesquisar um pouquinho lá agora. Porque o que a gente tem que fazer agora é começar a fazer nossa conexão pelo nosso Node, tá? Aí no caso é no DB, a gente precisa fazer esse arquivo db.js pra poder fazer essa conexão? Não, eu que criei ele aqui, só queria ver se ele tava funcionando. Ah, você queria mostrar pra poder a gente pode criar um também. Basicamente, né? É que daí aqui quando eu rodo o Node, ó, eu posso rodar o arquivo que eu quiser, por exemplo, node db.js, entendeu? Eu posso rodar só esse arquivo aqui. Porque quando eu rodo esse aqui, o que ele está fazendo? Toda vez que eu rodo um arquivo aqui com Node, ele vai fazer o que esse arquivo está pedindo. Aí aqui no nosso index, a gente está colocando um listing aqui, tá vendo? Esse listing cria um server que fica lá rodando, ó. Então ele fica fazendo uma requisição a cada 5.000 milissegundos. Aí se você tiver algum outro arquivo aqui que você jogou para cá, que você importou aqui, por exemplo, a gente fez import to user aqui, ó. Aí ele vai rodar aquele arquivo junto, tá vendo? Então aqui você vai conectando as partes do código em um service. Aí você vai fazendo um conectar com o outro. Então, ó, o que eu vou fazer rapidão aqui? Eu quero criar um database. Então aqui já tem o nosso get started, que a gente já tinha visto lá, ó. Então ele usa esse MySQL aqui, ó. A gente primeiro tem que instalar ele, tá? Install MySQL. Beleza, aqui já tem um demo, ó. Então vamos copiar o código dele lá. Aqui ele está importando, require MySQL. O localhost, que é o nosso local aqui. Username acho que era root que a gente estava utilizando. Deixa eu ver o que ele vai me dar aqui. Deu um erro. Ah, entendi, é localhost. Aí ó, eu peguei aqui, ó, tá tudo localhost, tá vendo? Então eu criei um usuário novo aqui, vamos ver se ele vai deixar eu usar essa conta aqui. Ah, ó, funcionou. Aceitou. Então, ó, o meu Node estava falando aqui que ele não suportava, ó, autenticação no modelo que eu estava tentando utilizar aqui, que é usuário e senha. Aí eu fui lá no meu administrador do banco de dados, lá do meu servidor, criei um novo usuário. Se você olhar aqui, ó, authentication type, tá vendo? Tá um standard ali, ó. Os outros aqui ele tá por caching. SHA2 password. SHA é uma chave também utilizada para logins. Então aqui agora o meu usuário já consegue fazer conexão lá. Então se vocês quiserem liberar um usuário para vocês aí também e testar, ver se vocês conseguem conectar no banco de dados de vocês aí. Aí vocês podem copiar o código aqui do W3 Schools, mas lembrem de dar o install também. Aqui em cima ele tá falando para instalar, ó. Tá. Deixa eu explicar para vocês o que é que ele tá fazendo aqui, para vocês entenderem um pouquinho, tá? O que ele tá fazendo aqui é o seguinte: ele tá pegando o módulo MySQL. Então é um módulo lá do TypeScript. A gente abrir aqui, ó. Você vai ver lá tudo que ele traz aqui nesse módulo. Ele tá fazendo esse string aqui, ó. Então não precisa ir muito a fundo aqui, mas entender o que ele tá fazendo. Esse módulo MySQL aqui é um módulo que a gente utiliza para fazer conexões com o nosso banco de dados. Então aqui você pode ver que ele tá fazendo um create connection. Então o que a gente tá fazendo? A gente tá falando que a nossa variável conexão aqui, a nossa variável com, na verdade, ela tá recebendo uma conexão. Então quando ele roda isso aqui, ele vai criar uma conexão e armazenar na variável com. Aqui ele tá pegando a com e chamando a função conectar. Então ele já criou todos os dados que ele precisava para instanciar aqui a conexão. Aqui ele conectou. Aqui ele tá, ó, se tiver um erro, ele vai lançar um erro, igual aqui no começo, ó, tava lançando erro, tá vendo? Ó? Throw error é o que ele tá caindo aqui, ó, nesse caso que tava com erro. Aí se ele não tiver com erro, ele continua. Ele só falou que tá conectado. Então enquanto eu não fechar isso aqui, ele vai estar conectado com o meu banco de dados. Aí eu posso vir aqui e fazer as minhas requisições, entendeu? Ó. Vamos fazer um teste aqui. Eu acho que a gente tem que criar o comando. E aí quando a gente cria, ele também passa. Tá vendo que ele tá passando aqui, ó? Isso aqui é o que a gente chama de callback. Então, ó, a gente vai passar a carry e ele vai devolver um callback. Callback é uma chamada de retorno. Então, quando a gente executar isso aqui, ele vai retornar isso aqui pra gente, ó. Ou um erro ou um result. Aqui node db, ó, database created, tá vendo? Então, ó,
conectou, ou seja, ele mandou o connect, console log connect. Eu fiz uma query aqui, ó, create database test, igual a gente tinha feito lá pelo workbench. E aqui, quando ele retornar da minha query, ele vai executar alguma coisa. Então ele retornou aqui falando console log result, ó, database created, é o que veio no meu result lá, foi isso que tá antes dele aqui, ó. Esse é o objeto que ele me retornou no result. Aí eu só imprimi aqui falando que ele funcionou, porque se não tiver funcionado ele ia ter quebrado aqui em cima. Agora, eu acho que o meu, eu já coloquei aqui, ó. Seleciona ele, vem aqui em Administrative Roles. E aí você marca aqui DBA. Porque eu acho que o usuário que vocês criaram, ele tá sem permissão ainda, entendeu? Aí quem conseguir criar, vai lá no Workbench, aqui em esquemas, atualiza, vê se apareceu aqui. Aí já pode apagar ele também. Pode, que era só pra gente ver se tava conectando. Aí galera, agora vocês já conseguem mandar comandos pro banco de dados, ó. Só fazer uma coisa pra gente organizar nosso código, então, que é começar a criar nossos módulos aqui. Então, vamos criar uma nova pasta e vamos poder reutilizar até aqueles nossos módulos que a gente estava criando lá no outro, mas por aqui acho que é mais fácil. Tá? Ó, então criei um usuário. Beleza, então nossa classe funcionou. Lá no Angular a gente tinha criado umas classes assim, lembra? Deixa eu pegar aqui o nosso projetinho do Angular, só pra gente comparar. Aqui a gente tem lá, ó, username e password, tá vendo? Então a gente vai meio que começar a replicar as classes para a gente poder comunicar elas depois. Então quando a gente receber esse usuário aqui no Node, a gente utiliza essa classe que a gente tem aqui no Node e a gente consegue validar os dados. Ó, aqui é JavaScript, né? E o JavaScript ele não fica te enchendo o saco falando, ó, fala o que é uma string, eu falo o que é um número. Por isso que aqui eu não tô precisando colocar, já que no TypeScript a gente tem que colocar. Senão você poderia usar um N, que é qualquer coisa. O JavaScript é como se tivesse tudo N, entendeu? Que significa qualquer coisa, ele aceita o que vier. Aí vamos criar aqui as outras, o perfil e aula. Daí a gente vai criar os comandinhos para criar o banco de dados aqui. E a gente executa uma vez para a gente poder ter o banco de dados rodando. Aqui em vez de chamar o user ID, eu vou colocar um user, tá? Que daí vai pegar o usuário completo, não só o user. Aqui, ó, por exemplo, ó, nem todos os campos são obrigatórios, sabe? Então você pode escolher aqui se você vai querer ter um obrigatório ou não. Mas acho que a maior parte. Eu quero ver como é que faz pra fazer o e-mail ser obrigatório não também. Ah tá, não. A gente vai fazer isso aí depois no banco de dados. Aqui eu estou falando no construtor. Ah, tá. Por exemplo aqui, ó, quando a gente vai construir uma aula, ela não necessariamente tem a próxima aula, né? Então se eu colocar um next aqui e obrigar ter que ter o next no meu construtor, quando a gente for criar um novo objeto aula, ele vai pedir esse objeto aqui, esse next, né? Então eu vou tirar ele daqui, ou se não você pode fazer isso aqui, ó. Ele já começa com um valor, por exemplo. Também funciona, que daí ele já vai ter um valor setado aqui, independente de você passar ele ou não. Ó, isso aqui é um date.now, a gente utiliza para pegar o momento agora. Então aí ele está salvando aqui, quando ele altera, ele já pega a data atual. Aí isso aqui a gente vai atualizar cada vez que a gente fizer alguma alteração. Ó, aqui essa variável lastChange aqui, ó, eu vou usar ela para quando eu fizer uma alteração, né? Então aqui, quando eu fizer, por exemplo, eu criei um novo, ele recebe date now. Eu fui lá e setei um nome, ele vai lá no lastChange também e coloca, tá vendo? Aí depois aqui a gente vai fazer o nosso DB lá, nosso banco de dados, ter as funções que vai mandar as requisições. Vamos só terminar isso aqui. A aula, a gente precisa do módulo e user aula ainda. User aula não precisa aqui, porque o user aula vai ser só uma conexão de banco de dados entre o usuário e a aula. Eu vou criar uma função que vai se chamar generate database, tá? Aí esse generate database eu vou colocar os códigos lá para criar o banco de dados, porque a gente não vai usar um módulo pronto que vai criar automaticamente. Então nós mesmos vamos criar nossas strings de banco de dados aqui, tá? Tá, eu vou começar a criar aqui, ó, as nossas strings de carry, tá? Que são as nossas carries de banco de dados. Então o que a gente vai fazer? A gente tem o nosso primeiro, que é o create database, né? Então vamos fazer aqui, ó, pode ser no nosso db.js, a gente vai colocar aqui, começar a criar algumas funções aqui. Então o create database, ele vai executar essa função aqui. A gente tem que passar a conexão. Aqui a gente já pode passar o seguinte, o nome do database aqui. Daí a gente já pode começar a utilizar as nossas SQL mais bonitinhas aqui. Aqui no nosso create table a gente também passa, vamos fazer no mesmo modelo ali, passando a conexão. Então ó, aqui a gente vai fazer uma parada bem extra, tá?
O que é a minha intenção? É mostrar para vocês as coisas bagunçando um pouco de uma forma que a gente vai poder reutilizar lá na frente. No nosso database aqui, a gente tem uma função chamada create table, tá? Quando a gente chama a função create table, a gente está mandando ele criar uma tabela e nessa tabela a gente vai passar as propriedades que a gente vai querer ter nela. Então a gente pode falar lá que a tabela customers vai ter um ID inteiro e falar que ele é auto-increment e que ele é uma primary key. Aí tem o nome, que é um varchar, e tem um endereço lá, que é um varchar, tá? Então o que eu tô fazendo aqui? Em vez de toda vez eu ir lá e falar qual que é o que, digitar tudo isso aqui, eu criei uma função chamada create table, que ele recebe o nome, que é o nome da tabela, e as colunas. Então essa segunda parte aqui, ó, que são as colunas, ID, nome, endereço, eu vou receber elas numa variável aqui e eu preciso transformar essa variável em uma string parecida com essa aqui para que o nosso banco de dados entenda depois, tá? Aí assim, a gente vai ter nosso usuário, nosso módulo, nosso perfil e as aulas. E aí a gente vai querer criar um banco de dados totalmente automatizado, tá? O que eu tô fazendo aqui? Eu criei um objeto chamado dbObject, que ele tem uma chave, valor, auto-increment e se ele é uma primary key. Com esse objeto aqui, ó, eu consigo criar essa minha string de banco de dados aqui, meu comando de banco de dados. Vamos pegar o nosso getDB aqui e vamos ver o que ele está retornando. Opa, tá dentro da classe user, né? Eu acho que vou ter que fazer um user, new user.getDbObject. Aqui o que acontece? Eu tenho esse DB aqui, ó. Quando eu rodo esse DB, ele tá chamando essa classe. Eu acho que ele tá instanciando e mandando rodar o DB inteiro. Então ele tá vindo aqui criando tudo, ó. Tá vendo? Então ele rodou todas essas funções. Passou por aqui, ó. Legal ver isso. O que eu queria aqui, na verdade, era só isso aqui, ó. Vamos comentar. Vamos lá pro nosso index que tava ajudando mais. Vamos dar um get aqui. Mas vamos dar um console log nesse get. O nosso DB aqui, a gente só vai remover esses eventos pra ele não ficar conectando aqui à toa, tá? Olha lá, o que ele retornou? Uma lista com nossos objetos. Key ID, value varchar, é um auto-increment, que é aqueles objetos que eu estava criando lá. Então ele está retornando. E aqui a gente começa a percorrer lá, ó, propriedades, .for each. Então eu preciso transformar isso aqui, ó, que é o que eu criei lá, o meu dbObject, nessa URL aqui agora, tá? Então basicamente o que eu vou fazer, ó, eu vou criar uma variável aqui pra gente chamar ela de SQL e ela vai receber lá, ó, prop.key. Aí se ela é auto-increment, a gente vai adicionar aqui também, ó, prop.autoincrement, e isso aqui vai estar entre parênteses. Então aqui, o que eu tô fazendo aqui, ó? Eu tô criando uma string pegando aqui, ó, aqui, o value. Se ela for auto-increment, eu adiciono esse texto chamado auto-increment, coloca aqui, ó. Se ela não for, eu adiciono só um texto vazio. Se ela for primary key, eu adiciono um texto primary key, se não, só um texto vazio, tá? Então, ó, o meu objetivo é criar isso aqui, tá? Então eu vou pegar e vou fazer um print aqui, console log, e vou imprimir esse texto aqui, que é o texto que a gente precisa. E agora eu vou dar um console log nosso SQL. Tem uma coisa aqui que é legal vocês perceberem, que vocês já bateram algumas vezes nessa tecla. Você tá vendo que eu tenho essa variável SQL aqui? Eu não tenho ela declarada aqui fora, certo? Eu só tenho declarado ela dentro aqui dessa função. Então ela não existe aqui fora, ela só existe aqui dentro. Aqui fora, se eu chamar assim, ela não vai encontrar. Como eu faço para usar ela aqui fora? Eu tenho que declarar ela fora dessa função aqui também. Então eu tenho que declarar ela num espaço que os dois contemplem a mesma função. Então eu poderia ter aqui, ó, SQL vaziozinho aqui, ó. E aqui eu chamo ela como this. Então, ó, aqui existe um SQL. Aqui ele vai rodar as propriedades e vai atualizar essa variável SQL. E aqui a gente imprime ela. O que ela vai fazer aqui? Vamos ver se a gente quebrou tudo. Aqui vai ser só ativo e boolean. Tá, entendi. Tá. Para cada propriedade dessa aqui eu tenho que colocar um mais aqui, né? Porque senão ele vai pegar só aquela propriedade. Então esse SQL aqui, vou colocar um mais aqui pra gente ver como que ele vai imprimir pra gente. Ele deveria ter criado aqui a create table, int e tal, né? O que ele fez aqui? Ele criou um pouco diferente. Então vamos ver como que a gente está criando agora e vamos atualizar ela para ela ficar igualzinho. O nosso ID aqui, ele não é um varchar, então deixa eu já falar que tá errado. Aqui é um int. Ele apareceu um undefined aqui antes, ó. A gente precisa só transformar essas nossas parênteses aqui em vírgulas, ó. Vamos validar aqui, ó. Se SQL for vazio, então ele precisa ter
um parênteses, certo? A primeira coisa aqui dele é um parênteses. Então toda vez que ele passar aqui, se ele for vazio, ele vai começar com parênteses. Quando ele terminar tudo isso aqui, aí também vai falar que ele precisa de um parênteses no final. Se ele passar aqui e não for vazio, ele vai fazer o diferente. Que ele vai fazer, ele vai colocar uma vírgula. O que ele retornou aqui? Ele tá dando um undefined aqui antes, que eu não tô entendendo o porquê. Então vamos fazer diferente. Vamos fazer aqui esse SQL aqui, ó. Aí, ó, bonitinho, bonitinho. Ele tava vindo como undefined, que ele não tinha sido definido ainda. Então, ó, aqui o que eu tô fazendo isso aqui? Eu só tô fazendo isso aqui pra gente começar a pensar um pouco mais com uma lógica aí. O que eu preciso gerar? Essa string aqui, né? Ó, só tem uns espaçamentos a mais aí, mas fora isso a gente fez certinho, ó. Então, ó, eu peguei as propriedades que eu tava criando lá no meu usuário, ó. Usei um modelo de classe DBObject que eu tinha criado aqui no meu DB, ó, que recebe. Então, a partir de agora, toda vez que eu quiser criar uma nova tabela no meu banco de dados, eu só preciso chamar essa função. Por exemplo, aqui, ó, ele já vai me retornar esse valor corretamente, ó. Então, eu só preciso que isso aqui agora vá lá para o meu DB. Então, ó, a gente já começa a abstrair bastante o código, vai ficando cada vez mais bonitinho. Então, quando a gente chama lá, ó, a nossa create table, a gente vai passar a conexão, o nome da tabela e as colunas que a gente quer. Aqui ele vai converter as colunas por aquelas propriedades que a gente estava. E beleza, vou fazer um teste aqui só para mostrar para vocês agora. Primeiro a gente vai criar um database. Connect, criar uma conexão aqui, beleza? Tô passando a mesma conexão aqui porque ela já está criada. Então quando eu passo ela aqui, ó, a função vai considerar que eu tô passando ela aqui. Então essa connection aqui vai ser essa aqui, tá? E aqui eu vou passar o nome que é mydbtest. Então quando ele criar o banco de dados lá, ele vai criar um banco de dados que vai se chamar mydbtest. Depois ele criar o banco de dados aqui, ele vai dar um retorno. Nesse retorno, eu vou criar minha primeira tabela. Então vou passar a connection aqui de novo. Aqui a tabela, a user e as colunas, eu vou lá pegar meu getDB aqui, tá vendo? Eu tenho que dar o new aqui para ele poder instanciar a classe e poder me retornar essa função, tá? Então ele vai dar o create table, vai chamar aqui, vai tentar converter essas colunas e depois ele vai jogar aqui o nome, SQL colunas. Eu só não sei o que vai acontecer. Ah, deu erro. Por que deu erro? DBObject não é um construtor. O database foi criado aqui, ó. Até aqui ele passou. Ele não tá aceitando o nosso objetinho aqui não. Ele não tá aceitando esse meu DB aqui, ó. Vou tentar jogar ele aqui dentro só pra ver como que ele vai dar de resultado, pra ver se ele vai conseguir usar de lá, depois a gente joga pra fora. Create DB já existe. Beleza. Então deixa eu dar um CLS aqui. Vamos voltar aqui, vamos remover nosso banco de dados e vamos rodar mais uma vez. Dá um drop. É que eu acho que o nosso connection aqui, ele criou o database, mas a gente não está selecionando um database. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou criar o database e depois eu vou fazer só o create table. Create database is not defined. Ah, tá, né? Aí, ó. Função, né? Você deixou aí. Tava conectado. Tava comentado. E agora, o que ele deu erro? Com não tá definido. É certo, com aqui. É que você mudou ali. Exatamente. Pra server com. Aí, beleza. Então, create database tá funcionando. Só vou remover essa parte aqui de cima pra gente não ficar criando banco de novo. E vamos ver se agora a gente consegue criar a tabela. Aqui eu vou ver se eu consigo criar a tabela ainda usando aquela função, aquele monte de coisa que a gente já fez. Então ele deve estar algum erro. Não MySQL errors. Vamos fazer uma query bem mais simples aqui agora pra gente fazer o teste se ele vai criar. Que é, vamos pegar aquilo que a gente já tinha colocado aqui no nosso index, está aqui embaixo. Vamos ver se ele aceita essa função aqui. Porque antes da gente começar a colocar ela cheia de coisa, é legal a gente saber se o nosso comando tá funcionando, né? Eu só vou dar esse carry aqui, aí eu vou colocar aquele return lá, beleza. Então aqui eu vou só abrir uma conexão, vamos ver o que ela vai me retornar aqui. You have an error na sintaxe de SQL, tá vendo? Ah, mas também, né? Cadê o coisa ali? A gente esqueceu de fazer isso aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui aquele de novo, vamos ver se ele vai aceitar o int auto increment primary key.
Funcionou. Nosso comando funcionou. Então a gente só precisa ver se aquele comando que a gente criou lá tá igual esse aqui. Então, ó, a gente vai fazer com que esse comando create table faça isso aqui. Beleza? Aí o que tem aqui que aconteceu que a gente fez algumas vezes aqui? Eu já imaginei que ia acontecer, eu só queria ir testando. Por que ele não aceitou os comandos ao mesmo tempo? Porque quando a gente mandou criar o nosso banco de dados, ele começou a correr nosso código aqui, né? Então ele foi lá, criou uma conexão, foi lá, criou o banco de dados e ele já começou a fazer o resto das coisas. Enquanto ele estava passando aqui, o banco de dados nem tinha sido criado no sistema. Então ele estava tentando conectar no banco de dados que estava sendo criado ainda aqui em cima. É muito rápido, é tipo milissegundos, mas ele fez a requisição de buscar o banco de dados enquanto o banco de dados estava sendo criado. Então eu não consigo fazer isso ao mesmo tempo. Aí aqui depois a gente vai começar a colocar algumas coisas que a gente chama de assíncrono. Porque o que a gente está fazendo aqui é assíncrono. Ele pega lá de cima e vai dando play até embaixo. O que a gente precisa fazer é alguns stop points. Então assim, quando ele terminar de fazer o banco de dados, ele vai fechar essa conexão, vai abrir uma conexão nova com o banco de dados que foi colocado o nome aqui, e aí ele vai começar a criar as tabelas. Esse timing a gente vai ter que colocar depois, tá? Mas aí agora a gente já consegue criar as tabelas pelo nosso Node. Aqui a gente pode fazer um teste de adicionar, por exemplo, vamos lá, ó. Vamos fazer uma query, insert into user, e aí o insert, galera, tabela, passa quais são os parâmetros, aí values. Então, ó, aqui a gente tem id, username, password e se tá ativo. Então, insert into user, aqui ó, tem username, password e se tá ativo. Então, vamos lá, username, password, ativo, values. Vamos ver se esse true aqui ele vai aceitar ou se ele vai dar erro. O que tá faltando? Isso aqui é arrow function, é a mesma coisa que eu tivesse vindo aqui digitado function. Só para facilitar. Então, assim, vamos rodar isso aqui. Insert you have syntax error. Ó o dog, amigo. Ó o dog. Ó, retornou agora. Você vê que o dog nos percebe. E vamos lá fazer o nosso testezinho. Ó, nu. Silveira, teste. Esse nu aqui foi aquele que eu coloquei errado. Agora, você viu que eu não passei ID, né? Ó, passei só o nome, ó. Vamos lá, vou colocar aqui os delitos. A senha, teste 321. Em vez de tudo, eu vou passar false. Vamos rodar. Vamos lá, fazer um select. Olha lá, ó, ID 2. Viu? Ele tem o auto increment e ele é uma primary key. Ele cria sozinho o ID daí. Então vocês só passam os dados por cima. Então, estão começando a entender o que é o banco de dados. Agora a gente já vai ter o nosso usuário. Daqui a pouco a gente vai criar. Não, tudo isso aqui que a gente está fazendo, galera, eu tô jogando lógica na cabeça de vocês, tá? O que vocês vão precisar disso aqui. Reler de novo, né? Não. Quando a gente for começar a criar lá daí o usuário, você só vai ter um getDBObject. Aí você vai chegar lá e falar assim, ó, pô, já cria lá, daí você já vai saber que essas são as colunas da tabela, ó. Aí a gente vai pegar aqui o nosso perfil, por exemplo, a gente vai vir aqui e vai criar a mesma função aqui dentro do perfil, ó. E aqui a gente vai passar lá, ó, o ID, o usuário, tá vendo, ó? Então a gente vai ter lá o user, aí aqui vai ser nome, aqui vai ser sobrenome. Aí aqui no nosso DB, a gente vai vir aqui, ó, que a gente fez isso aqui. O que a gente vai fazer? Create table, new perfil, entendeu? Aí cada vez que a gente chamar isso aqui, ó, ele já vai pegar as colunas que está declarado lá, ó, e vai criar. Então aí quando a gente for criar todas as tabelas, a gente só vai precisar fazer isso aqui, porque as propriedades já vão estar aqui dentro. Porque a nossa função create table, aqui ó, ela já vai converter as colunas. Então a gente já tem uma função aqui embaixo que vai só tá lá para converter as nossas colunas. Aí ele vai chamar lá, ó, a query, create table, vai passar os dados que precisa e já vai gerar a nossa tabela e vai retornar lá qual que a tabela foi criada com sucesso. Então quando a gente for criar as tabelas, aí a gente simplesmente vai chamar essa funçãozinha aqui, ó. Então a gente está fazendo o que? A gente está descentralizando. Em vez de a gente ter tudo em um lugar só, a gente começou a diferenciar. Então quando a gente quer saber, create table, tá, essa aqui é a função. O que ele usa? O converter colunas aqui, o resto é só comando normal, beleza? Então converter colunas, o que ele faz? Ele pega essas colunas aqui, faz um for each e cria aquela string que a gente mostrou lá, né? Que é o nosso texto. Aí ele retorna aqui, aí ele vai lá e executa. Pronto. Mas eu quero
saber quais são as propriedades, aqui no nosso user, tá lá, ó. No nosso perfil, tá lá, ó. Perfil. Então toda vez que a gente quiser saber quais são as propriedades daquele objeto, quais são as propriedades daquele usuário, a gente vai ter a declaração aqui também. Então a gente vai começar a reutilizar código. Senão eu tenho que ir lá no user e fazer isso aqui, criar essa URL, fazer essa conexão aqui, fazer todas as conexões. Assim não. É uma função de create database que eu passo os dados. Aí tem uma função que ele converte esses dados em uma forma que eu posso ler. E eu tenho uma função que pega os dados convertidos, transforma numa string, que vai ser um comando do banco de dados, que o banco de dados vai conseguir interpretar. Então cada função dessa eu abstraí de uma forma diferente, joguei para fora, aí eu tô chamando várias funções de uma vez. Confuso? Então eu vou subir isso aqui pro Git, só para vocês poderem pegar esse código aqui e dar uma lida nele, mas podem tentar criar as tabelas aí no banco de dados, se vocês quiserem tentar fazer essas funções aqui funcionar, mas eu acho que tá um pouquinho complexo do jeito que tá aqui para você fazer funcionar assim. Galera, valeu por mais um aí. Áudio novo, luz nova, suporte novo e a mesma aula. Valeu, uma boa noite.